Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber a doutora Fernanda Krieger, especialista em estrabismo e oftalmologia pediátrica, que vem conversar com a gente sobre esse tema que é extremamente interessante. Muito obrigado, Fernanda, pela tua presença no Med Saúde. Eu que agradeço você, o Aloysio e toda a equipe do Canal 25, é um prazer. E também eu gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa. É muito importante fornecer informações médicas para a população toda. Então, parabéns. Olha, eu sempre faço um meia-culpa aqui, né, Aloysio? Então, eu vou ter que fazer agora. A Fernanda, além de minha amiga, foi a melhor aluna da minha turma. Pensa numa aluna excelente. Multiplica por 1000, divide por 1, dá a Fernandinha que está aqui e fez um grande favor de vir falar com a gente. E agora eu já faço a primeira pergunta que todo mundo quer saber. O que é estrabismo? Então, estrabismo é quando os olhos não estão alinhados, porque para a gente olhar um objeto, precisa dos dois olhos, separadamente, olhar esse objeto de atenção. Então, por exemplo, se eu vou olhar para você, os dois olhos têm que estar focados em você. A imagem de você vai me cair no olho esquerdo, a imagem de você vai me cair no olho direito, e essas duas imagens vão ser integradas no cérebro. Por isso que a gente tem dois olhos, mas vê um só. E o estrabismo é quando não há esse alinhamento, quando não há um paralelismo dos olhos. Um olho está olhando para o objeto de interesse e o outro está desviado, né? Então, isso é o estrabismo. As pessoas falam um desvio no olho, popularmente vesgo, vesgueira, isso é o estrabismo. Ok. Bom, Fernanda, me diz assim, qual que é a incidência, qual que é a frequência de a gente achar o estrabismo na população? Ah, sim. Na população em geral, o estrabismo tem uma frequência, uma incidência aproximada de 2 a 5% da população geral. E isso varia muito também, a gente sabe, entre as diferentes raças e os diferentes tipos de estrabismo, que são mais comuns dependendo do que você considera. E é importante salientar que o estrabismo não é só de criança, porque muitas vezes fala estrabismo, as pessoas associam com o problema, que aquela pessoa nasceu com um problema de estrabismo e é uma pessoa adulta. Nasceu com o problema de estrabismo e tem o estrabismo. Não, ele pode também surgir já no adulto. Então é um problema de criança e de adulto, o estrabismo. Quais as principais causas, então, do estrabismo? Para a gente chegar nessa resposta, vamos falar um pouquinho de como funciona esse sistema, que a gente chama sistema oculomotor, que é da gente ver um só, da gente, eu vou olhar para uma pessoa, eu vou virar o olho tantos graus, eu vou olhar para outra coisa. Como é que funciona isso? Então, em cada olho, nós temos 6 músculos. Um músculo que, por exemplo, no olho direito, um músculo que move o olho para fora, o outro que move o olho para dentro, outro que move o olho para cima, outro que move para baixo, um que torce para dentro e outro que torce para fora. E eles estão sempre trabalhando em conjunto. O comando para o olho se movimentar vem do cérebro. Do cérebro tem um centro que controla isso, vai um nervo, um neurônio até o músculo. Então, as causas do estrabismo podem estar no cérebro, pode estar nesse nervo, nesse neurônio, onde o nervo faz contato com o músculo e no próprio músculo. E é importante dividir as causas em congênitas, aquela que a criança nasce com o estrabismo, e as adquiridas, que acontecem depois que a criança nasce, depois que ela já é, que a gente fala, madura do ponto de vista ocular. As congênitas têm aquelas que são associadas a algumas síndromes, a criança tem algum problema cardíaco, algum problema neurológico do trato geniturinário, mas a grande maioria não tem nada. Nesses casos, nos 2 casos, existem a grande influência da hereditariedade. O estrabismo mais comum que a gente ouve falar, que a gente vê uma criança na rua,
É um estrabismo mais simples e que tem uma hereditariedade que não é totalmente conhecida. É uma hereditariedade complexa, que tem que ter uma interação entre o meio ambiente e os genes. São doenças de trato complexo, como, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, não tem só um gene que é responsável por aparecer aquilo lá. Mas a gente vê, você atende um paciente de estrabismo, você vê que ele tem um irmão, ou tem um pai, ou tem uma mãe com estrabismo. Então, esse é a maioria dos estrabismos. E existe aquele pouquinho dos congênitos, ainda estamos falando dos congênitos, que estão associados a uma alteração sistêmica. Como eu te falei, um problema cardíaco, um problema... Então, mais sindrômicos, né? Exatamente, essa é a palavra. Ali no meio, né? Exato, ele faz parte de uma síndrome. Nesses casos, a gente conhece o gene, isso que é interessante. Então, nesses casos, hoje, isso é uma coisa que mudou no estrabismo. A gente já investiga, tem um paciente com esse tipo de estrabismo, sindrômico, a gente pede exames de genética e a gente consegue chegar a um gene que é a causa do problema. Olha que impressionante, né? Essa evolução, né? E no futuro eu acho que ainda a gente vai conseguir tratar através desses genes. Ainda não conseguimos tudo. Mas vamos chegar lá, Mas nós vamos chegar lá, com certeza. Essa daí seria a fronteira, né, Fernanda? Nós estamos ali naquele limite, então, né? A genética exatamente. entrou com tudo, né? Nossos professores devem estar vibrando. E agora, os que não são congênitos, que são os adquiridos, podem ser qualquer coisa. Então, um traumatismo craniano, diabetes, hipertensão, um tumor na cabeça, doenças neurológicas, por exemplo, miastenia. Então, tudo que afeta o sistema nervoso central ou periférico pode dar estrabismo. Que interessante. Adquirido, né? Em parte, você já respondeu, então, a diferença que existe entre crianças e adultos nessa situação do estrabismo. Nas causas, sim, né? Mas tem uma particularidade que é muito importante entre os dois, que é importante falar, que eu acho que esse programa aqui cumpre bem o papel. E essa semana nós tivemos até terça-feira o Dia da Saúde Ocular, então eu acho que esse programa é bem pertinente. Que coisa sensacional. Exato, olha aí, Fernanda. É muito importante fazer o diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças. E que na criança, o que acontece? A criança não nasce enxergando, a gente aprende a enxergar. É igual andar, a gente não nasceu sabendo andar, a gente não nasceu sabendo falar, a gente não nasceu sabendo escutar até. A mesma coisa, a gente não nasceu sabendo enxergar. O cérebro precisa ser ensinado. E como é que ele é ensinado? Com uma experiência diária e saudável, normal. Então, por exemplo, uma criança que nasce com uma catarata congênita num olho só, precisa logo remover essa catarata para ela enxergar, aprender a enxergar com aquele olho. Não adianta ficar esperando, vamos operar, é muito comum isso, infelizmente. Vamos operar quando ela tiver 8, 9, 10 anos de idade. Mas aí o estrago já está feito, porque o cérebro aprende a enxergar até de 7 a 8 anos de idade. Passou disso, nós não conseguimos dar visão para essa pessoa, para essa criança. Que interessante isso, Fernanda. É muito comum, eu recebo pacientes adultos, 20, 30, 40 anos, que nunca passaram em consulta, descobriram por acaso, às vezes até em exames de habilitação, que não enxergava de um olho e aí procura o oftalmologista. E a gente detecta que é isso. Essa falta de visão pelo uso adequado dos olhos. Isso tem um nome, chama ambliopia, mas todo mundo fala olho preguiçoso. Não sei se vocês já ouviram falar. Por que é preguiçoso? Porque ele não aprendeu a enxergar, ele deveria ter sido exercitado, né? Então, como é que a gente faz esse exercício? A gente tem que estimular esse olho. Tem algumas formas de fazer essa estimulação, a gente pode falar posteriormente. Mas é super importante, então, que nas crianças esse estrabismo seja diagnosticado cedo e seja tratado também cedo. Então, isso não acontece no adulto, porque o adulto, 7, 8 anos, já desenvolveu a visão. Se ele tiver um acidente, um tumor, um diabetes, ele vai ter um estrabismo, mas a visão nunca vai ficar afetada. Mas o que pode ter o adulto? Ele pode ter uma visão dupla. É o sintoma
do estrabismo num adulto. Na criança, o que acontece? Um olho está reto, o outro não está, o cérebro entende o quê? Eu não vou usar esse olho que está torto, porque ele não está me dando a informação que eu quero. O cérebro começa a suprimir esse olho, começa a apagar, não usar. Por isso que chama olho preguiçoso. O cérebro para de estimular aquele olho. Aí você tem que logo fazer ele ser usado. Uma das maneiras mais comuns é tampar o olho bom, né? Acho que todos aqui já viram criança com olho tampado, exatamente para isso. Você tampa o olho melhor para exercitar o outro olho. Até essa idade que eu te falei, 7, 8 anos, ou até que, por exemplo, a cirurgia seja feita. Então, a criança nunca reclama de visão dupla, porque o cérebro está em formação e ela consegue apagar aquele olho. O adulto já passou essa fase, ele não consegue apagar. Então, o que ele vai sentir? Um olho está aqui, o outro está ali, ele vai ver uma coisa duplicada. Então, por exemplo, eu olho para você, eu vejo você aqui e eu vejo você aqui. É muito comum. Uma vez operei um paciente muito interessante. Já era um senhor, ele tinha entre 40 e 50 anos, não era brasileiro, morava fora do Brasil e ele dava muita aula. E ele veio operar por quê? Porque ele, além dele ver duplo, os alunos, ele olhava para um aluno e fazia uma pergunta, o aluno ficava assim, está falando comigo ou está falando com alguém que está do outro lado? Estamos com a doutora Fernanda Krieger conversando sobre estrabismo. O papo está maravilhoso. Nós vamos dar um breakzinho para os nossos comerciais e voltamos em segundos. Não saia daí, é pai e bola. Olá, estamos de volta com a doutora Fernanda Krieger falando sobre estrabismo. Você que é pai, você que é mãe, veja a importância desse programa, veja a importância que você tem de ter conhecimentos a respeito de estrabismo, caso você tenha algum filho, algum conhecido, alguém que tenha estrabismo. A Fernanda tem passado coisas extremamente importantes. Portanto, vamos seguir com o nosso programa. E eu vou passar a bola para o meu amigo Aloysio aqui, que já vai fazer uma pergunta para a nossa convidada. Fernanda, você nos deu aí uma ponta sobre como o fator de risco, a genética. A genética pesa bastante. Existem outros fatores de risco para o surgimento do estrabismo, em especial nas crianças? Então, a gente falou genética, né? Que é extremamente importante, a genética. Os graus de óculos são outro fator de risco. Então, crianças que têm hipermetropia alta, costumam ter um estrabismo para dentro, convergente. Por quê? Porque quando ela vai olhar qualquer coisa, quem tem hipermetropia alta, ao contrário de quem tem miopia, tem que forçar muito o óculos para dar o zoom, para dar aquela nitidez que a gente precisa. E existe um reflexo que quando o olho dá essa nitidez, o olho também vai para dentro. Então, um outro fator de risco, sem ser a genética, é o grau de óculos. Outros também é a prematuridade, baixo peso, tabagismo da mãe durante a gravidez e doenças neurológicas, por exemplo, síndrome de Down, paralisia cerebrais. Esses pacientes têm maior frequência de estrabismo, essa frequência que a gente falou no começo, de 2 a 5% da população, nesses casos vai para 70%, 80%. Então é importante, tem uma criança com esse tipo de problema, ou tem um irmão, tem um pai, uma mãe, ou mesmo um primo distante, um avô com estrabismo, não espere para levar ao oftalmologista. Tem qualquer desses fatores de risco, prematuridade. Felizmente, a prematuridade, os pediatras e os oftalmologistas estão em bastante sintonia, eles são encaminhados porque há outros problemas oculares. Eles logo encaminham essas crianças para nós. Mas tem que ficar atento e ver se a criança está enxergando, e às vezes não é só a hipermetropia alta, porque o olho faz uma força muito grande para enxergar. Muitas vezes é um grau diferente de um olho para o outro.
Porque um olho, por exemplo, tem uma hipermetropia grande, o outro não tem grau nenhum, ou tem uma miopia, ou mesmo uma hipermetropia pequena. O que acontece? As imagens que formam num olho e no outro são muito diferentes. E aí o cérebro não consegue juntar. Ele vai começar o quê? Apagar a imagem mais borrada. Aí vai levar à ambliopia, vai levar ao estrabismo, porque o olho tem que ficar retinho. É uma alça, olho e cérebro. O olho manda para o cérebro processa aquela informação e manda de novo para o olho. Olha, essa posição que você está olhando está legal, fica aí. Aí eu tenho a vontade de olhar 10 graus para a direita. Aí o cérebro manda para os músculos, olha, esse músculo que puxa para fora nesse olho, o músculo que puxa para dentro nesse olho tem que mexer 10 graus. E aí vai calibrando a posição do olho, o que enxerga com o cérebro e tudo está certo. Então imagina, se você tem um grau alto só num olho, o cérebro não junta aquela informação que vem daquele olho, ele vai apagar e vai ficar com o olho só. Então esse é outro mecanismo. E é outro mecanismo que pode causar, e é importante falar porque, diferente do grau alto nos dois olhos, que a criança vai ter dificuldade, o grau alto num olho só, a criança não tem dificuldade nenhuma, porque o outro olho dá uma vida totalmente normal. E a gente falando isso, a gente pensa, estamos falando da época dos nossos avós, dos nossos pais, que isso acontecia. Não, eu tenho uma paciente no consultório, família super diferenciada, que eu tratava o irmão por um outro problema, não relacionado com estrabismo e ambliopia, e um dia a mãe resolveu trazer a irmã, que já tinha 12 anos. E para nossa surpresa, eu sempre já estava pedindo para ela trazer, com 12 anos ela tinha um grau muito alto num dos olhos. E mesmo com aquele grau, você coloca o grau e a pessoa não enxerga. É isso que tem que entender, porque o cérebro não foi desenvolvido. Então não adianta pôr óculos, porque o cérebro não aprendeu a enxergar. Então, é observar. Com 12 anos já não tem mais muita coisa para fazer pelo tipo de grau. Mas tem algumas exceções que mesmo tardiamente a gente consegue reverter a situação. Mas na grande maioria, 12 anos já é muito tarde, já é um adulto para a gente. Deve ser muito frustrante, né? Você vê que poderia ter mudado a história, exatamente. Você corrige o grau e exatamente. Aí como o cérebro não aprendeu, fica tudo perdido. É um negócio que não dá para aceitar, né? Não, nos dias de hoje é imperdoável. É imperdoável uma situação dessa, fala a verdade. Tem que levar a criança logo no oftalmologista. Eu ainda vejo crianças que chegam e falam, olha, só estou vindo agora porque o pediatra pediu para esperar, pediu para ele crescer, esperar um pouquinho para ver se isso ia melhorar. Eu acredito que isso seja em função, felizmente é raro isso, porque essa interação de oftalmologista com pediatra está cada vez melhor. Mas o que acontece? Existe um estrabismo que é normal nos primeiros 3, 4 meses de idade, porque o cérebro está aprendendo a enxergar. Então, acho que todo mundo que teve filho aqui, que teve filho, pode lembrar que nos primeiros 1, 2 meses, até 3, 4, ele ficava vesgo. A criança ficava vesgo, mas logo desentortava o olho. Fica vesguinho e depois desentorta. Então, se fosse 3, 4 meses de idade, tá com esse estrabismo bem de vez em quando, que ele mesmo conserta, ok. Mas digamos que tem 3, 4 meses de idade e aquele olho fixo, que está sempre torto, isso não é normal. Mas mesmo sendo esse outro, digamos, normal, tendo dúvida, tem que levar no médico. Na dúvida, leva. Tem que levar. É melhor levar do que não levar. Exatamente. Você está acabando de dar o exemplo. E eu te pergunto, quais os tipos de estrabismo? Como é que se divide, então? Os tipos de estrabismo tem, se a gente falar da direção e do sentido, ele tem. Na horizontal tem o olho para dentro e o olho para fora. Não os dois, né? Vamos falar, por exemplo, nesse caso, o olho direito. O olho pode estar para dentro, é um estrabismo convergente, ou pode estar para fora, um estrabismo divergente. No plano vertical, ele pode estar para cima ou pode estar para baixo. E no plano anterior, torsional, ele pode estar torcido para dentro ou torcido para fora.
Então nós teremos 6 tipos. De direção, De direção. de sentido. Mas podem se combinar, o que é mais comum. Nada é tão simples não, assim. Nada né? é tão simples. Na medicina não tem nada Não assim. tão simples. Sempre tem E alguma além, coisinha, né? nada é tão fácil, né? Nada vem assim de bandeja. De pra bandejinha, gente. né, Fernanda? E além disso, eles podem ser assim, constante, que a criança ou o adulto está sempre de olho torto, ou ele pode ser um intermitente. Fica torto, mas o cérebro corrige. Fica torto, o cérebro corrige. Aquele estrabismo que fica indo e voltando. E existe um terceiro tipo ainda, que ele só aparece quando você provoca que ele apareça. E que ele é muito bem compensado. Você só vai ver com algumas manobras, porque você acaba essas manobras, o cérebro logo compensa. É muito compensado isso. Digamos, de todos os tipos de estrabismo, é o melhor para ter. Mas existe. O melhor é não ter, mas tendo, escolha este. Escolha esse. Tá certo, Exatamente. Fernanda. Ô, Fernanda, fala pra gente, assim, principalmente agora uma coisa bem pro nosso público que está em casa. O que eles devem ficar em alerta de sinais ou sintomas que pode chamar a atenção, que necessite levar a avaliação do oftalmologista? Então, é importante prestar atenção tanto, baseado no que nós falamos, né? Tanto em aspectos do olho entortar, quanto aspectos do olho não está sendo desenvolvido, não está sendo exercitado, né? Da ambliopia. Criança é sempre bom, não dá para dissociar, vamos preocupar só com o estrabismo, só vamos preocupar com o olho preguiçoso, a ambliopia. Então tem que perceber se a criança enxerga o que ela está fazendo, se ela tem que chegar muito perto, mas esse muito perto, não fiquem assustados, porque eu vou falar isso, as pessoas vão escutar, todo mundo vai levar os filhos, porque as crianças chegam mesmo muito perto, porque o olho é muito forte, mas é muito perto porque ela tem essa dificuldade. O olho pode estar desviado constantemente ou intermitentemente. O olho pode não estar desviado, mas ela não consegue mexer. Por exemplo, aqui, olhando para vocês, o olhinho está reto. Mas quando ela quer olhar para o lado direito ou esquerdo, o olho não vai, ela tem que virar a cabeça. Também é outro sinal. Outra característica que também acende a luzinha, a lanterna do estrabismo, é torcicolo. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o torcicolo é ortopédico. Já teve até casos de criança que operou o pescoço, que pensava-se que era um encurtamento do esternocleidomastoide, e não era, era um problema no olho, o problema do pescoço era secundário. Então, torcicolo em criança tem que ser investigado com o oftalmologista também, é um dos sinais. Dificuldade na escola é outra. Piscar muito ou fechar um olho. Por que a criança fecha o olho? Até o adulto pode fechar. Para se defender, às vezes a criança já é uma criança mais madura, ela está tendo a visão dupla, mas ela não fala, mãe, estou vendo duplo. Ela sente aquilo, ela se defende, ela fecha um olho. Então, fechar um olho, piscar muito, fechar um dos olhos no sol também é um dos mecanismos. Não enxergar, ter dor de cabeça, principalmente as dores de cabeça associadas ao esforço visual. Então, é aquela criança que vai para a escola, volta para casa com dor de cabeça, dor nos olhos, lacrimejamento vermelho. Então, tudo isso é importante, ligar uma lanterninha para os pais. E agora, tendo dúvida, é o que nós já falamos, é isso que é importante deixar aqui. Tendo dúvida, não fique, vai melhorar, pode acontecer alguma coisa, isso não deve ser importante, ele é muito novo, acha que é difícil examinar uma criança muito pequena, ou não vai conseguir examinar, ou pode melhorar e fica retardando essa avaliação. Então, tem dúvida, tem que levar. Mas esses são os principais sinais e sintomas que os pais têm que prestar atenção. Às vezes a criança tem uma ojeriza assim, a estudar a escola e os pais não sabem, acham que não gosta da professora, não gosta da escola, vai mal. Não, é porque tem tanto grau que ela até consegue enxergar para fazer alguma atividade, mas é tão difícil que ela passa a ter um comportamento de evitar escrever, ler, desenhar se a criança for menor. Então tudo isso tem que pensar ou numa ambliopia ou no estrabismo. Nós estivemos aqui com a doutora Fernanda Krieger, especialista em estrabismo, especialista em oftalmologia pediátrica, que nos deu uma aula sobre estrabismo. É isso aí.
O programa Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Canal 25 ou 525 NET. Muito obrigado, Fernanda, pelo teu carinho de ter vindo falar aqui conosco sobre um tema tão importante. Eu que agradeço aos dois, a equipe da 25 e, de novo, parabenizo por essa iniciativa. Se tivessem mais, né? Tamo aí. É isso aí, pessoal.